No Pode Psi de hoje, que pode tudo, pode inclusive pessoas maravilhosas, que eu tenho assim carinho, admiração, respeito, enfim, aqui a lista é grande. Gente, eu convidei nada mais, nada menos do que a minha editora. Por isso que vocês estão vendo esse livro aqui, ó. Nunca ele tá aqui, mas hoje ele tá porque eu tenho essa convidada especial. Uda Hold. Ela diz que ela é fundadora da Escreva. Eu brigo com isso porque ela não é fundadora, que ela tá lá até hoje. Então, ela não é só a fundadora. Ela é a CEO, ela vai me bater depois que terminar. Uda, se apresente. Eu sei que você quer ser, né, apresentada como fundadora da editora Escreva, mas, enfim, você ainda tá lá, então você é a dona da porra toda. Se apresenta, conta esse tanto de coisa que você faz. Porque eu gosto mais de chamar de empresária do que de fundadora da editora Escreva. Você que lute. Obrigada pelo convite, Kelly. Kelly Rodrigues sendo ela, né, gente? Não Lógico. Ela é autêntica. Se eu for falar sobre o que eu faço, eu acredito que, sintetizando, eu me sinto uma vendedora. Melhor profissão de todas. Vendedora de sonhos, e a gente cuida de pessoas. Mas sou fundadora da Escreva, que é um hub que conecta novos autores ao mercado editorial. E a gente ajuda as pessoas que vão na escrita do primeiro livro. Também sou escritora. Meu caso, tá? Meu caso. Ela é culpada da porra toda. E ela é tão extraordinária que ela não foi... o projeto dela não foi só escrever um livro, foi um livro de coautoria. Então, dentro do programa, ela já iniciou uma coordenação individualizada dos autores. Isso é Kelly Rodrigues, gente. Mas, gente, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou falar de psicologia. Eu quero que a psicologia seja vista, seja respeitada, seja honrada. Porque, diabo, só eu vou lá falar de todos os temas. Se tem gente para falar de todos os temas, se eu tenho vários colegas maravilhosos nesses temas, por que eu vou falar? Aí eu falei, vamos falar em conjunto? Aí convidei um bocado de gente doida que topou o rolê e fizemos um livro em coautoria. Olha que maravilhoso. E o melhor, todas elas escrevendo pela primeira vez. E isso é a nossa casa editorial. Então, assim, sou escritora também, então a gente senta dos dois lados do balcão, né? Que é só aquela questão assim, eu edito o livro. Não, eu sei a dor que o outro autor passa em todos os processos. Também sou coordenadora do programa de mentoria. Quando você fala da dor, esse manual aqui, eu vou logo falar, porque, né, esse manual surgiu dessa dor. Fala um pouquinho do manual do autor, antes da gente... Porque você está falando disso, eu acho que faz muito sentido já falar disso, porque esse manual surgiu exatamente de uma proposta, né? Eu mesma fui uma pessoa que falei isso milhares de vezes para você. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E aí esse manual nasce. E é muito interessante esse ponto que você colocou, Kelly, porque muitas pessoas sonham em escrever um livro, mas elas não sabem por onde começar. Mas o nascimento do projeto passou a partir da minha dor, que foi quando eu comecei a escrever os meus primeiros livros, eu senti falta de alguém que pegasse na minha mão e falasse assim, qual é a sua história que você quer contar? Qual é o processo que você precisa passar? Então, eu fui autodidata, porque eu fui procurar informação e eu cheguei àquela mensagem assim, não tem. E agora, para onde é que eu vou? Aí você vai olhar para o mercado editorial, você tem o quê? Os grandes autores. Eu escrevi 25 livros. E para mim, que estou escrevendo o primeiro, que sou marinheira de primeira viagem, então eu não tive esse acolhimento. Então, aonde foi que a gente começou a se consagrar? Eu desenvolvi uma metodologia de ensino que ela é direcionada para qualquer pessoa, independentemente do grau de instrução acadêmica. Então, eu atendo uma pessoa semi-analfabeta até uma pessoa que tem pós-doutorado. E todas elas, se a gente for entrevistar, fazer uma anamnese, todas elas falam, por onde que eu começo? Como é que é o percurso da escrita do livro? E como é que eu chego... A novidade, não, o medo do novo, eu não sei... Tipo assim, beleza, eu já fiz várias coisas na minha vida, mas eu nunca escrevi um livro. E por mais letrado que eu seja, naquele aspecto, eu sou analfabeta, eu não sei fazer. E se a gente for trazer pro campo, por exemplo, na sua área, que é psicologia e neuropsicologia, como é que você enviesa? Qual é o recorte? Qual é o enfoque? Qual é a mensagem que você quer passar? Então, assim, nesse mundo que tem muita informação, você fazer um funil congruente, não só com o teu propósito, mas também para atender uma demanda de mercado, porque a gente também traz isso, não é só escrever um livro. Será que esse livro vai ter fit? Será que esse livro vai ter público? Então, você tem que fazer essa conexão também com o teu leitor. Então, nessa hora, como a gente tem o profissional, ele tem somente a mensagem, às vezes falta olhar para o livro assim, como um ecossistema. Então, o que a gente faz é
encaixar, é como se fosse assim, é uma coxa de retalhos que você vai encaixando, fazendo com que tenha coesão, coerência e principalmente que esteja alinhado com o teu propósito e com o teu leitor. E se a pessoa não tiver leitor, e a grande maioria o das teu pessoas, futuro leitor, elas né? querem escrever um livro para elas, né? Ou Claro. é só uma impressão minha? Não, todo mundo começa pensando em si mesmo. Só que eu costumo dizer que todo livro ele tem um autor, um endereço e um leitor. Um tempo e um propósito. Então, por mais que seja sobre a sua história de vida, não é sobre você, é para o outro, é para tocar o coração das pessoas. E aí é nesse momento que a gente abre, que a gente realmente começa assim, Abre o coração, né, Uda? abrir o coração, abrir a postura. Piada interna rolando. É, sobre isso, gente. E principalmente assim, a gente não se vê, né, nessa transferência de legado, porque um livro é uma transferência de legado. E a gente às vezes está assim, poxa, mas é minha biografia. Sim, a sua história tem uma relevância incrível. Se a gente for olhar para a história da Kelly, uma pessoa que sempre sonhou em ser psicóloga e hoje cuida de psicólogas, quando a gente olha, não é sobre a sua história. Então, tudo que você passou, na verdade, é para cuidar dessa nova geração. Então, a gente traz esse olhar de transferência, de ensino, de referência. Porque, às vezes, a gente conhece a pessoa, mas a gente, poxa, não sabe como que foi a trajetória de vida dela. E aí, quando você começa... E muitas das coisas que a gente conta... por exemplo, muitas das coisas que as pessoas me veem fazendo, elas não sabem de onde isso nasce, de onde isso parte. E elas julgam aquele ponto. Mas que se elas conhecessem a história, elas teriam uma outra percepção sobre a mesma coisa. E eu acredito que nesse mundo, por exemplo, a gente está vendo uma transformação da forma como as pessoas se apresentam. Antigamente era, por exemplo, igual aqui, o que eu sou? Se eu for colocar as minhas graduações, as minhas especializações, são 6 páginas. Mas eu já não sou mais aquilo. Aquilo contribui para quem eu sou hoje. Mas quando a gente conta, por exemplo, eu sou formada em determinada instituição com especialização, pós, mestrado e tudo mais. Não. Eu sou filha da minha mãe. Eu nasci no Goiás. E no interior tinha isso. Quem é você? Eu sou filha de fulano. A tua credencial era teu pai, tua mãe, tua família. E hoje... Não sei se você é dessa época, mas eu sou. Também sou. E hoje, quando a gente traz... quando a gente conta a nossa história, a nossa vida, a nossa trajetória profissional, ela passa a ter muito mais credibilidade do que simplesmente vir apresentando as minhas credenciais profissionais, os meus vínculos empregatícios, o ciclo empresarial. Traz muito mais peso, muito mais referência e a gente gera muito mais conexão, porque vai ter um determinado momento na sua história que a gente vai se conectar, que vai falar assim, poxa, ou eu estou passando por isso ou eu já passei por isso. E aí é onde o momento que a gente fala assim, poxa, por isso que quando a gente fala desse movimento, escreva a sua história, é porque a sua vida, ela tem uma relevância, mesmo num país de mais de 210 milhões de pessoas. A gente olha para a pessoa na individualidade. E é onde que você, falando em termos profissionais, é onde que você se destaca da concorrência. Porque a sua história, ela não tem concorrência. Nossa, forte isso. A sua história não tem concorrência. Não tem concorrência. Por mais assim, quantos psicólogos tem hoje no Brasil? Olha, o meu CRP é 15 mil. Tem 13 anos de formado. Eu acho que já deve estar, só de psicólogos registrados em Brasília, deve ter mais de 100 mil registrados, fora os que se formam, mas não se registram pelo conselho. E quando a gente começa a olhar para a tua história de vida, a gente vê a sua luz brilhando e não ofuscando a de ninguém. Cada um dentro do seu contexto, dentro do seu propósito, vivendo o seu destino. E isso é muito bom para um campo profissional porque traz uma segurança para o profissional, traz uma confiança. Porque a gente fala assim, estude seus concorrentes, olha para isso. E não, quando você olha para você, eu não vou olhar para a concorrente, não. Eu vou olhar para o meu destino, eu vou olhar para a minha força, pelo que eu preciso fazer. E aí você começa a trilhar uma caminhada de ascensão. Eu já decidi qual vai ser o corte desse... Lady, fica atenta aí nesses minutos, porque esse é o corte do podcast, entendeu? Sua história não tem concorrência. Eu tô emocionada com isso. Não tem, porque, por exemplo, a gente, a Escreva... O meu mercado é secular. Eu tenho empresas globais que têm 450 anos de atuação. E aí, quando eu olho para essas histórias dessas grandes editoras que têm 450 anos, eu olho para a Escreva e eu vejo a Escreva sendo ela. Por quê?
ela cuida de marinheiro de primeira viagem. É novo autor, é quem vai pegar o primeiro livro pela primeira vez. E tem um sabor diferente. O teu segundo livro, ele vai... Como é que foi quando você pegou o seu primeiro livro pela primeira vez? Você jornalista, né, trabalhando com a história das pessoas, contando histórias, trazendo histórias. Como é que foi pegar o teu livro com a tua história pela primeira vez? O meu primeiro foi muito emocionante porque eu escrevi a biografia de uma pessoa que vive com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença em linhas gerais, neuromuscular, progressiva, evolutiva e potencialmente fatal. Os médicos dão em torno de 6 meses de vida e o paciente ainda está vivo até hoje, tem 16 anos de diagnóstico. Então, ele já é um paciente fora da curva. Foi emocionante porque, nessa época, eu aprendi a desenvolver uma narrativa de livro que até então não tinha um modelo ou alguém que me ensinasse. Então, eu tive que aprender e aprender a conviver com ele também, porque eu fui uma das poucas pessoas que ouviu toda a fala dele até antes dele ser traqueostomizado. E quando ele teve um pico, na época, durante a gravação, a gente ficou ali em torno de uns 6, 7 meses de desenvolvimento da obra. Ele teve uma intercorrência e dessa intercorrência, véspera dele ser traqueostomizado, eu perguntei para ele assim, eu falei assim, qual é o teu desejo? Ele falou assim, eu quero meu livro. Então, eu fui uma guardiã da vida. Não era só o meu primeiro livro, mas se ele viesse a óbito, era o último desejo do coração dele. Então, tinha uma responsabilidade, a gente conseguiu lançar o livro, ele participou. Foi emocionante nesse sentido, assim, da gente cumprir toda a jornada, a gente passou por intercorrência, teve um momento... No livro do José, que eu fiquei na UTI junto com a esposa dele, então eu larguei os meus objetivos pessoais para cuidar dos sonhos dele. E isso fala da sua história, fala de quem você é. E eu amadureci muito, porque assim, quando você é confiado uma missão, a pessoa, você tem que cumprir até a linha final, ou pelo menos ali fazer aquele quilômetro extra. Então, para mim foi emocionante no sentido de ser autodidata, então eu estava aprendendo o processo e a gente não sabia, porque o cenário de vida dele era totalmente instável, porque as pessoas com doenças neuromusculares, elas vão de 0 a 100 no mesmo dia. Então, você fazer do agora o melhor viver. E isso a gente trouxe para a nossa filosofia da empresa. Por isso que a gente fala, não é só uma editora, a gente cuida de pessoas e a gente cuida de sonhos. E esse sonho, por que ele tinha essa vontade de poder contar a história dele? Porque ele foi uma pessoa que teve um relacionamento com a Sandra, que foi a esposa dele, e nos primeiros 4 meses de namoro, ele descobriu que tinha ela. Ela poderia largar tudo para viver a vida dela, mas o que ela decidiu? Ela abriu mão de si para cuidar dele. E até hoje estão juntos. Casados, bem casados, enfrentando todos os desafios diários. Então, isso traz para a gente assim, um peso da nossa trajetória profissional, um sabor de vitória muito especial. Mas eu já escrevi outros livros. E o que eu tenho acompanhado, eu estou no meu 3º livro. Cada livro ele tem um sabor diferente. O outro, A Espera do que Nos Espera, Reflexões sobre a Vida de Solteira, eu lancei durante a pandemia. E o Venci a Obesidade Agora, que foi meu último lançamento agora em julho, ele teve um outro sabor diferente. Porque ele foi um momento onde eu tinha alguns pontos de conflitos na história que eu não queria ofender as pessoas, então eu tive que trazer uma leitura imparcial, sem falar um pronto falei. E, ao mesmo tempo, eu tive que abrir mão... É aquela camiseta, trago verdades, entendeu? Hashtag trago verdades. Tinha muitas verdades e tinha fatores psicológicos que eu nem imaginava que eu precisava vencer. E foi um momento de abrir mão de mim e deixar a equipe falar, Uda, vamos cuidar desse projeto. Então, foi um momento assim, onde a equipe me abraçou e eu fui muito cuidada. Assim, e de aí ouvir. Você foi o agente desse manual, né? Onde a Escreva, a tua equipe, a tua editora, fez esse papel com você, que você faz com os outros autores. Exatamente. E o momento, assim, posso citar um fato que aconteceu? Pode, claro. Por exemplo, eu fiz Se pode tudo, gata. Pode tudo, que bom. Porque eu me preparei para um editorial, fiz uma compra de uma roupa maravilhosa, porque eu venci a obesidade agora, eu queria me apresentar numa nova versão e fiz um mega editorial para capa. E quando chegou para a direção de equipe, o material foi vetado. Falou assim, isso aqui não tem nada a ver com a obra, isso aqui não tem congruência. E aí eu fiquei só olhando assim, tipo, mas eu me preparei para esse dia, foi maravilhoso. E aí falou assim, isso aqui não se adequa. A gente não usou nem a foto de capa, nem a foto do perfil do autor. Tipo assim, eu joguei fora esse material. E me desprender daquilo que eu me preparei durante 3 meses para o grande dia, porque ia ser a foto de capa, não era. E aí depois, o que eu fiz naquele momento? E aí, por isso que é importante você estar
como editora e como autor, porque você vai entender o que está na balança, porque não era sobre mim. É para os leitores, para as pessoas que passam pela obesidade. E depois, conversando com outros profissionais, o que eu percebi que estava por detrás dessa roupa? Eu estava vestindo uma capa que não era minha. Eu queria me modelar com uma pessoa que não era eu mesma. E eu estava vestindo um papel que não era o meu. Uma máscara que eu coloquei em mim para falar, isso aqui é a minha melhor versão. Só que aquela versão não era eu. Depois que aí eu pensei, eu falei assim... É isso que os autores passam quando eles derrubam as capas. Que eles vêm todo empolgados, aí chega na direção de arte e fala assim, nananina não, não é essa aqui não. No Psicoeducação foi exatamente o contrário, né? A edição me dá uma capa, eu falo, mas não é isso. Não é essa a mensagem. Então, essas interferências, assim, da defesa, e foi muito legal, porque no meu caso, eu abri mão, e aí nesse processo de falar assim, então vou deixar vocês cuidarem, foi algo maravilhoso, porque eu recebi vários presentes, porque a equipe não sabia. A equipe não sabia, mas, por exemplo, a gente fez... a primeira versão do livro ia ser Metamorfose da Vida. Não tem nada a ver com esse obesidade agora. E a borboleta era o símbolo do outro livro. E quando elas trouxeram, eu falei assim, estava tudo conectado. Então, essa questão, assim, do processo... Do outro livro, o primeiro ou o que você lançou na pandemia? Não, na verdade, esse livro, ele tinha um outro título. Era Metamorfose da Vida. E aí, um tempo depois, eu falei, esse livro não estou a fim de lançar agora, deixei ele guardadinho, e depois que eu retomei o projeto. Entendi. E quando eu retomei, eu falei assim, o nome já não tinha muita congruência, porque eu trazia metamorfose como o processo da borboleta, que ela passa pelo casulo, até se transformar uma borboleta linda. E aí, quando eles trocaram a capa, isso para mim trouxe esse processo da gente entender o fluxo editorial, de entender para quem que essa mensagem está direcionada, e às vezes você abre mão de si em prol de algo maior. E aí, depois, quando eu entendi uma mensagem, porque às vezes quando a gente vai lançar um livro, a gente entra num novo nível, você ganha um banho de loja. Mas só que, por exemplo, aí nesse meu caso, eu estava vestindo uma capa, adotando uma máscara que não era minha. E talvez o que te levou para adotar essa máscara? Qual era o que estava? Porque é importante a gente ver esse por detrás, né? O que estava se passando na sua cabeça, no seu coração, na verdade, eu tenho que agradar. Agradar a quem? Por quê? Na verdade, tem muitos fatores psicológicos, porque no meu processo de emagrecimento é uma jornada de autoconhecimento. E aí a gente vai fazer o quê? Por modelagem. A gente vai olhar várias mulheres, porque eu era uma pessoa que pesava 120 quilos e emagreci 62 quilos. E tem 13 anos que eu tenho uma obesidade tratada. 2 pessoas, né? Você se dividiu em 2. E aí, nesse processo, a gente vai olhando as mulheres. Fulano é assim, ciclano é assim. E quem eu sou dentro desse universo feminino? Aí a gente vai tentando usar a roupa que o outro veste, para ver se encaixa na nossa. Porque a dismorfia, né, essa não percepção, por exemplo, quando você engorda 120 quilos, chega aos 120 quilos, todo um processo de desconfiguração da autoimagem já aconteceu. É porque e as pessoas repetem muito isso, né? Como é que você não percebeu? Como é que você não viu chegando a esse ponto? Então, toda essa transformação, porque você começa a vestir roupas largas, você começa a se esconder, você começa a não tirar foto, você começa a não sair, você começa a não encontrar as pessoas que você encontrava quando você pesava 60 quilos. Então, todo um processo emocional está acontecendo ali de camuflação desse eu verdadeiro, porque a gordura também é uma capa. A gordura também te veste e te distancia do mundo. E distancia ao ponto de você não sair, de você não se vestir, de você não ver as pessoas, de você não fazer o que precisa, o que você gostaria de estar fazendo, porque você não quer que as pessoas te vejam. E aí vem, né, o fechamento desse campo, não só física, energética, mas biologicamente também, porque tem uma energia real ali, que é o tecido adiposo. Então, assim... quando você fala de roupa, né, esse corpo já estava vestindo uma roupa. Por isso que eu te perguntei o que estava passando pela sua cabeça, a quem você queria agradar quando você vestiu esse personagem para ser a capa do livro. E foi algo muito interessante, porque depois que eu olhei por essa ótica, o que eu fui vendo?
que eu estava buscando esse meu processo feminino, por isso que o E Agora, ele responde muitas dúvidas desse atual momento, que aí eu me identifiquei, eu olhei para quem eu sou, eu sou uma mulher que tem um estilo, gosta de um estilo mais confortável, eu não sou uma mulher sensualizada, então eu fui trazendo vários porquês, assim, quem eu sou, e também me permitindo descobrir também, para ver se eu gosto, mas só que dessa vez não é para agradar ninguém, é para me conhecer e também para me permitir viver uma nova versão, mas congruente com o meu estilo de vida. Então, isso também foi uma jornada de descoberta que depois que eu compreendi, foi onde que eu falei assim, realmente esse agora ele continua. Porque, por exemplo, eu vivo um processo feminino de investir em mim. Até porque durante muito tempo eu investia na carreira. Então, é muito legal quando você está escrevendo um livro e você se permite também não só contar a sua história, mas também escrever novos capítulos. Que foi isso que eu fui fazendo. E foi muito legal, assim, depois eu falei, nossa, vocês tinham razão, ficou muito perfeito, e foi além do que eu imaginava. Então, também se jogar para essa questão, assim, você ouvir uma opinião, e se essa opinião tem um fundamento, é aquele momento da maturidade também, da gente entender o que... É quando a gente também fala, né, esse livro, ele é autobiográfico, no sentido de, este momento que eu estou passando, essa história que eu estou vivendo, conta sobre muita gente, mas ele conta sobre mim. E aí eu vejo, quando eu te escuto falando tudo isso, eu vejo você falando da Escreve, eu vejo falando da jornada da jornalista, eu vejo você falando dos profissionais com quem você trabalhou, dos profissionais para quem você escreveu livros, né? Para tudo que você vivenciou e que te torna quem você é agora, mas que também te possibilita ser tudo que a gente ainda nem sabe que pode ser. Tudo que ainda há de vir. E aí essa autobiografia é como se esse livro sempre tivesse uma continuação. Tivesse uma possibilidade de uma não sei se depois de trilogia tem outros nomes, né? Quando é mais de 3 livros. Tem, porque assim, em uma mesma vida você pode viver várias vidas. Então esse processo, tanto que, por exemplo... Esse ano eu já vivi umas 5, minha irmã. Só esse ano, 2023, eu já vivi umas 5 vidas. É por isso que os meus livros, assim, eu oriento para os autores, não tem considerações finais. Esses dias eu botei lá no Instagram, o autor tá louco, surtado, entendeu? Porque, assim, eu já vivi umas 5 vidas, só até julho. Não tô nem dando conta desse tanto de vida que estão botando aí pra eu viver. Eu sempre costumo falar para eles, não tem considerações finais. Tem um pós-fácil, tem uma reflexão, porque a vida tem uma continuidade. E aí não é porque você fechou ali, foi até o último capítulo que encerrou por ali. Uda, você como escritora, como jornalista, como editora, quando você termina um livro, você se sente órfã? Porque eu tenho horror de terminar livro, porque eu me sinto assim, como assim? Acabou! Você sente isso também? Ou sou só eu? Tem isso, mas eu acho que... Eu me sinto meio órfã quando o livro acaba. No processo da leitura, eu fico procurando uma continuidade, porque tá tão gostoso, parece que o autor, ele passa a fazer parte da nossa vida, ele entra pra nossa casa, entra na nossa estante, e aí, de repente, fala assim, acabou. E a mesma questão na hora que tá escrevendo, tanto que eu falo pros autores, joga. Terminou, joga. Desapega. Porque, assim, se você for ler mais um pouquinho... mas tá faltando isso não tá tão bom. Joga. Porque, assim, quando você faz esse processo, tipo assim, do feito é melhor do que perfeito, porque é isso. Porque foi o melhor até aqui. Daqui a 30 dias, você já evoluiu. E aí, você já quer fazer o quê? Um aditivo. Então, a gente tem esse sentimento. Se eu pudesse, se o livro fosse aberto, eu já tinha escrevido mais umas 60 páginas. Porque eu já quero escrever mais coisas, eu já quero mais outras... milhares de coisas que eu não... É por isso que é interessante pensar sempre nas próximas edições daquela mesma obra, que é o que eu estou fazendo agora, no A Espera do que Nos Espera. Eu fiz um livro que contava sobre a importância da pessoa delas planejar para morar sozinha, só que o que eu senti falta? De acolher, de fato, as pessoas em todas as dimensões. Das dimensões psicológicas, no qual eu chamei a Kelly para escrever sobre inteligência emocional e a importância da rede de apoio. Trouxe outros especialistas também, porque eu senti falta disso. Eu moro sozinha, mas quem é que cuida de mim enquanto essa casa
eu sou o único morador. Então, o livro, por exemplo, o primeiro foi muito legal, porque eu falei de crônicas, as experiências, planejamento financeiro e arquitetura e decoração, mas eu senti de outras dimensões. E aí, o livro agora, ele está sendo, já está na fase de produção. Acho que até o final do ano pode ser que ele seja lançado, porque a gente está mexendo aí, tem outras novidades para compartilhar. Mas já compartilhar aqui agora ou compartilhar nos bastidores? Não, posso compartilhar. Adoramos novidades. Então, esse livro da Espera do que nos espera, né? Ele está sendo desenvolvido e aí, por conta da agenda, né? A gente está lançando... Posso falar? Pode? Oxe, deve. A gente está lançando o Escreva Labs, que é a nossa plataforma educacional. Então, assim, hoje a Escreva, ela tem 2 unidades de negócio, Brasília e São Paulo. E aí, dentro do Labs, é um laboratório de formação de novos autores. Então, toda a nossa energia está sendo concentrada disso. A gente é acelerado pelo Sebrae for Startups. Já fomos case no ano passado da Conferência Anual das Startups, que é o maior evento da América Latina, direcionado para empresas de tecnologia. Então, a gente está condensando esse projeto e a gente também a gente fez recentemente a nossa primeira incorporação internacional, porque a gente forma novos autores no Brasil, mas agora a gente está trazendo autores de fora para o Brasil. Então, a gente fez a incorporação dos livros do Mário Salvador, que é um neuropsicanalista especializado na técnica de Brain Spot, que cuida de traumas. Então, foram 2 livros, o Quem Eu Sou e Mais Além do Eu. Então, aí a gente quer trazer esse presente para o Brasil, que também, assim, não só agora da gente internacionalizar, mas também a gente trazer grandes referências que estão fora, que já são consagradas, mas que precisam de uma atuação no país. Então, aquela questão que os nossos autores agora não é só nacionais, também tem autores internacionais que são novos autores no Brasil. Então, isso é muito legal. E aí, a gente mexeu no calendário de lançamentos. Por causa dessas novas publicações. Isso. Espetacular. Gente, quando eu escolho alguém para estar junto, é porque essa pessoa me inspira, entendeu? Eu vivo falando aqui no canal, vivo falando para vocês. Escolha as pessoas com quem vocês andam, velho. Escolha, presta atenção em quem você anda. Pra onde essas pessoas estão indo, normalmente é pra onde você vai também. Então, presta atenção. A mulher tá crescendo, eu quero crescer também. E o que é quero legal, andar contigo. Não, e o que é legal porque você pegou no início, né? Então, você é uma das pessoas, assim, por isso que a gente se sente muito honrada de estar aqui, porque você pegou a nossa caminhada. Quando a empresa era daquela época que eu atendia o telefone, eu fingia uma outra voz. Presa, né? Eu presa. Agora a gente já tem uma secretária virtual, uma central de atendimento. Então, assim, ela pegou da época que eu que fazia as entregas. Fazia as entregas, fazia o marketing, fazia tudo. Mas tudo funcionava, mas era tudo... Eu presa. E hoje a gente está com 15 profissionais só na Escreva. Então, é muito legal, assim, da gente olhar a trajetória, a jornada de evolução. Então, o afunilamento do nosso atendimento. Então, a gente se tornou, assim, apaixonado pelo problema, qual é a dor que a pessoa tem. E, realmente, quando a gente escuta aquelas técnicas, né? Foca na dor do cliente. E, realmente, nos últimos anos, a gente tem... Eu concentro os meus esforços em entender a demanda do cliente e a gente tentar ali acolher ele dentro das necessidades que ele tem. Então, você foi uma das pessoas que foi acompanhando toda a nossa jornada. Por isso que é legal, assim, compartilhar. Poxa, a gente está avançando, está crescendo. A gente está juntas mesmo. Uda, uma das razões pelas quais eu te convidei para vir aqui, a gente sabe que o meu público, né, é o psicólogo, é um sujeito do suposto saber. É uma entidade que as pessoas falam assim, nossa, o psicólogo falou, meio que vira meio que lei, meio que mandamento, ou então vira repulsa, mas o psicólogo, tipo assim, é muito comum, você tá na terapia, seu cônjuge está na terapia e ele traz algo que a psicóloga falou e a companheira tem um pouco de repulsa e vice-versa. Ah, mas esse seu psicólogo, eu tenho um marido de uma paciente, porque a Kelly nunca ouviu minha versão, porque eu preciso ir lá contar minha versão pra ela. Eu quero saber a versão dele, ele conta a versão dele pra terapeuta. Ele conta a versão dele pra terapeuta dele, meu. Só que sua terapeuta, não é terapia de casal esse negócio, se for pra eu ouvir a versão dele, tem que virar terapia de casal. Então, tem esse sujeito do suposto saber, que a gente chama dentro, né, das áreas de conhecimento científico, técnico. Um médico, quando fala algo para você, olha, fala algo sobre obesidade, mesmo, foi um médico que falou, foi um psicólogo que falou, foi um engenheiro que falou, olha, a estrutura da casa. Então, tem esse lugar do sujeito do suposto saber.
Nós, psicólogos, até na mesa do bar, a gente tem que cuidar do que a gente fala e para quem a gente fala. E como a gente fala. As pessoas saem dali remoendo aquele treco na cabeça. Então, assim, eu não tenho papas na língua, eu falo tudo que eu penso. Eu devia cobrar, eu devia jogar uma isca e trazer pro consultório. Mas não, eu tô lá na mesa do boteco, eu falo tudo que eu penso. Tudo que eu vier ali na hora, eu falo, não devia, mas faço. E aí, o que acontece? Esse sujeito suposto saber, embora ele tenha essa importância, essa relevância, as pessoas considerem muito o que ele fala, ele tem medo de fazer isso aqui, ó. De tornar público, de materializar o que ele pensa. Primeiro porque tem a coisa da abordagem, dos precursores da abordagem, da técnica que ele atua. Então, ele não quer... Em geral, é o que eu percebo, tá? Ele não quer ser maior do que a técnica, ele não quer ser maior do que o fundador da abordagem lá que ele atua. Ponto 1. Ponto 2. Ele tem medo de colocar isso pro mundo e falar e ser julgado. Foi isso que eu senti muito quando eu convidei. Porque essas pessoas que são aqui, elas não foram as primeiras pessoas que foram convidadas. Muitas, você participou disso comigo, você sabe. Tinham algumas pessoas, para alguns capítulos específicos, que eu queria muito que essas pessoas escrevessem, e as pessoas disseram não. Exatamente por essa razão. E uma das coisas que mais me marcou foi elas dizerem assim, mas eu não tenho um doutorado, como é que eu vou escrever um livro? Ou seja, eu não tenho força, né, acadêmica para registrar o que eu penso. E eu penso exatamente o contrário. O que eu penso é o que eu penso e ponto. E amanhã eu posso mudar de ideia, mas hoje eu penso isso. E eu tenho que ter muita segurança para levar para o mundo o que eu penso. Então, na psicologia, eu percebo muito, e por isso eu quis chamar pessoas para escrever comigo, porque eu vejo que as pessoas só vão para a escrita quando elas têm algo muito técnico, elas desenvolveram uma teoria, elas desenvolveram um tipo de atendimento diferenciado, ou elas já estão muito no topo da carreira e aí elas escrevem um livro. Nós, réis mortais, psicólogos que estão ali no dia a dia, atuando, e tem psicólogo aqui que nem está atuando, mas se propôs a escrever um capítulo, porque é o que essa pessoa pensa. Vou dar nomes aos bois, por exemplo, a Maína, ela é funcionária pública, ela não atende clinicamente com uma frequência que eu podia dizer assim, um psicólogo que vive disso, não é o caso dela. E ela falou, vou escrever, e ela escreveu o capítulo sobre espiritualidade. E esse medo de colocar o teu nome, materializar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você acredita, a forma como você trabalha, é uma dor do psicólogo. O que você diria para este público que tem medo de colocar a sua voz materializada dessa forma? Porque não tem como mais fugir, tá no mercado. Se eu quiser queimar todos, alguém vai ter um exemplar desse, entende? Eu não tenho como voltar atrás. Eu posso retificar, fazer uma segunda edição, como você falou, mas o que você diria para quem tem medo de fazer isso aqui, de materializar, tornar palpável aquilo que essas pessoas pensam? Primeiro ponto, enquanto você falava, eu lembro de algo que sempre foi um incômodo e onde a gente atua com muita força. Por isso que é importante você estar dentro de uma casa editorial, que o seu livro não é só mais um. Quem está com a gente não é só mais um. Começamos com um, hoje somos 120, considerando assim, livros de projetos únicos e de coautoria, são 120. Mas quando eu trago 120, são pessoas na individualidade. Então, o que acontece? Qual era o meu incômodo? As pessoas colocam o livro no lugar aonde ele não deveria estar, que é naquele alto posto da estante inacessível. E aí, é esse lugar de inacessibilidade, não é para mim, e é para você. A outra questão é a comparação. Quando um psicólogo não se sente à vontade para escrever um livro, mas eu não atuo, isso são historinhas, isso é autossabotagem. Mas é por quê? Porque ele está se comparando com Carl Jung, com os grandes pensadores, com os grandes academicistas. E aí a pessoa fala, mas ele tem 100 anos de atuação, e eu tenho 15, eu tenho 10, eu tenho 5. Ei, o mundo mudou. É para você, por isso que eu falo que todo livro tem um endereço. É para uma pessoa. Porque, por exemplo, se eu estou começando a minha jornada profissional, eu não me modelo com quem tem 30 anos de atuação.
eu me modelo com quem tem 5, porque eu quero olhar para a jornada dele e falar assim, não, nos últimos 5 anos ele teve essa ascensão. Eu vou me conectar muito mais do que com uma pessoa que tem 450 anos de atuação. Então, essa questão E a linguagem, né? a A linguagem linguagem é pra mim. será que eu me conecto? Aí tem uma outra questão que as pessoas falam, o brasileiro não gosta de ler. Não gosta de ler porque está lendo o livro errado. Está se conectando com o profissional errado. Então, é esse lugar que a gente traz o profissional de segurança para que você consiga ter uma bagagem que você consiga compartilhar. Então, aí é onde que a gente entra, por exemplo, do autor escrever sozinho e ele escrever acompanhado. Ele ser orientado, ele ter uma orientação especializada. Porque, às vezes, vai surgir essas dúvidas do medo de expor o seu conhecimento, expor o seu posicionamento, só que ele não é baseado numa questão do achismo. Ele tem fundamento científico, ele tem revisão bibliográfica. Em alguns casos, no caso da saúde, no campo da saúde, vai ter uma revisão sistemática. Então, você faz uma revisão da literatura, por exemplo, teve alguns capítulos que o pessoal teve que fazer revisão da literatura, só que não trouxeram com aquela revisão sistemática que só quem está no mestrado e doutorado consegue entender. É uma linguagem, por exemplo, esse livro teve um desafio para todos vocês, que foi tornar a linguagem acessível para todos os leitores. Então, do menor ao maior, eles conseguem ler. É porque a gente não escreveu para psicólogo, a gente escreveu para as pessoas. Para as pessoas. E isso... Pro povo comum. Então, para o profissional perder esse medo, é ele entender. Por exemplo, tem um ponto aqui, eu não sei se a gente pode falar. Pode tudo, Pode gata. tudo? Por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia barra muito psicólogo. Então, tem itens ali, tem dispositivos que a pessoa fica com medo de ser processado, de perder o registro. Então, ele já fica com esse medo da legislação. Então, até a que ponto que ele pode ir? Então, trazer o lugar de posicionamento do que você concorda, do que você não concorda, o que você quer transformar ou o que você quer disseminar. Às vezes, você desenvolveu uma técnica que, por exemplo, eu sinto muita falta da atuação dos psicólogos, por exemplo, no tratamento da pessoa com bariátrica, que foi a técnica de cirurgia que eu utilizei para emagrecer. Eu sinto muita falta, porque o meu corpo não é, o corpo não é fatiado. Eu sinto falta de um profissional que me acolha em todas essas dimensões, porque não tá só o dilema da obesidade, não é só emagrecer. É roupa, é corpo, é profissional, é tudo assim. Então você pega um paciente complexo. E, em geral, tem um psicólogo acompanhando para dar um laudo para operar, mas não para acompanhar o processo. E ela é integrada junto com a nutrição. Então, são itens que você pode, dentro de um grande mercado, você pode se posicionar, você pode escrever. Então, essa questão de você perder esse medo primeiro, tirar desse lugar inacessível, porque é acessível, a questão da comparação, e tem um outro ponto que não é só para os psicólogos, mas é para geral que quer escrever um livro, porque você tem ali um ponto de fragilidade, e não é todo mundo que está acostumado a liberar, você se colocar nessa posição de vulnerável, do eu não sei qual é o resultado que vai dar. E será que vão uma gostar? Coisa hoje, Uda, que assim, eu preciso compartilhar isso. Rejeição. Também. Porque vão ter pessoas que vão odiar, vão ter colegas que vão olhar como que ela tem coragem de escrever isso. Vai ter alguém do CRP falar que maluca. Vai ter algum paciente falar, nossa, ela me expôs. Sei lá, vai ter rejeição. Vai ter gente que não vai querer comprar, vai ter gente que vai se sentir ofendido, vai ter de tudo. E o que a gente não se prepara quando a gente está colocando a nossa voz no mundo é para rejeição. E aquela questão que eu falo muito para as pessoas, escuta o pós, o que os leitores disseram sobre o livro. Por exemplo, você citou um ponto de rejeição, eu lembrei na hora, o meu livro À Espera do que Nos Espera tem 2 críticas na Amazon, que eu tenho certeza que quem comprou quis expor lá, ou às vezes por maldade, ou foi o posicionamento deles. Não excluí, porque sendo administradora do canal de vendas, eu posso excluir o comentário, e eu fiz questão de deixar lá, porque a sua opinião, com todo o respeito, o que você diz é o que você diz. Eu não vendei os meus olhos, mas eu deixei lá exposto. A primeira crítica tem lá, poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas foi o melhor que eu fiz até então. E olhar para isso e falar, poderia mesmo, mas o que eu pude foi até aqui. Amanhã
Pode ser que eu possa mais, pode ser que eu possa... Mas até que foi Aí tem essa crítica lá, que poderia ser melhor. Poderia ser melhor em quê? Seja mais claro. Qual específico, foi o né? item que você não gostou do livro? Ou o que você gostaria de ter contemplado lá, que não foi, que eu poderia acrescentar na segunda Porque, edição. assim, é uma crítica na Amazon que pode ajudar a vender ou declinar as vendas. A segunda crítica que foi que também eu já gostei, que a pessoa leu assim o livro, ela colocou assim, eu me senti inconfortável, não sei se foi erros de edição, mas eu encontrei alguns erros de português no livro. Beleza. O que eu fiz dessa crítica? Peguei, sentei, na época a gente só tinha um revisor, e aí depois, nos novos processos, a gente trouxe um coordenador editorial que é especializado em linguística, e eu falei, o que eu posso melhorar aqui? Ele transformou num processo que hoje a gente tem 3 leituras. Então, são 3 profissionais de revisão. O que eu fiz daquela crítica? Eu fiz um processo... Melhoria de processo. Eu fiz uma melhoria de processo interno. E que ficou bom, porque agora os nossos livros a gente leva para os críticos literários e a devolutiva que a gente tem é que tá muito bom, tá no caminho certo. Então, assim, esse caminho da perfeição. Então, eu peguei a crítica de que eu também não identifiquei onde é que foi que a pessoa... Achou, né? Achou, mas eu peguei, generalizei o erro Eu falo, e transformei gente, no processo. tudo que eu escrever vai ter erro, porque eu sou disléxica, eu não vejo, e printa e manda pra mim. E às vezes você não é concorda, isso. porque quando tem alguns casos, por exemplo, no processo antigo da revisão, os revisores traziam uma linguagem rebuscada que eu não concordava. E eu tenho as minhas manias de escrever. Eu adoro colocar um pensando nisso aqui no meio do texto, que não tem nada a ver, mas que pra mim super conecta, porque a gente tá aqui, pensando nisso. E eu já tive muitas pessoas que falam assim, cara, e principalmente no WhatsApp, você escreve exatamente do jeito que você fala. Então, tipo, é muito bizarro. E eu quis trazer isso pro livro, porque as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou assim. E aí a tal da reticência. Gente, como eu amo reticência. Não, eu boto reticência em tudo, até no pão com manteiga. Isso Se deixar o pão reticência. Isso faz parte da sua identidade. E, por exemplo, então, eu tenho essas 2 críticas na Amazon e o meu livro foi um dos mais bem performados dentro da Escreva. Na balanço de vendas, a gente já vendeu 300 da versão impressa, já está na 3ª reimpressão, e na versão digital, dentro do Esquilo, foram distribuídos mais de 152 mil cópias. Então, assim, um erro não impede de você crescer, de você performar. E a gente foi, assim, aí o livro foi indo, Uma foi vez indo, foi eu indo. ouvi o Pablo Marçal falando, porque assim, ele já escreveu 15 livros, né? E é óbvio que você entra nessa máquina de produção, a coisa acelerada do jeito que é lá no processo dele, vai ter erro. E aí ele diz que a pessoa, ele contando ele é muito tosco, né? Eu acho sensacional a tosqueira dele. Não sou fã, não sigo, mas eu percebo algumas falas porque faz muito sentido pra mim. E aí ele fala que a pessoa comprou o livro, foi lá até ele pra falar que tinha erro. Aí ele diz, cara, escreve um livro e faz sem erro. Não me interessa o que você achou de erro no meu. E não é só sobre isso, né? Não me interessa. É tipo, cara, só tem erro porque eu fiz. E aí, se você conseguir fazer um melhor que esse, cara, eu vou comprar teu livro e vou ler, tá tudo certo. Os livros das grandes editoras têm muito erro. Eu faço marcações e eu gosto de identificar erros porque o processo é feito por pessoas. A gente usa tecnologia, usa programas para poder fechar os arquivos, mas isso não impede de ter um erro. Então, o profissional ele tem que ter essa consciência de que não é perfeito, porque foi feito por humanos, e isso é bom que aconteça, até mesmo para a gente se colocar na posição de vulnerável, e também estar aceito a ouvir a opinião alheia. Agora, é também fazer um filtro sobre quais são as opiniões que eu vou tomar providências. Porque isso é uma maturidade do profissional. Por exemplo, a gente passa por todos os autores. Lá na reta final que a gente começa a olhar as vulnerabilidades, os traumas. Janelas traumáticas, assim, elas são expostas, porque naquele momento, por exemplo, porque você tem a dor da escrita, você tem a dor do lançamento, e aí você tem aquela cortina fechada que quem é que vai pro meu evento? E você falou isso, e eu ia falar disso, né? Do abandono, da rejeição, da humilhação. E a outra questão, por exemplo, eu passei por isso no meu evento. A gente fez 2 eventos de lançamento, um em Brasília e outro em São Paulo. Fui muito aberta, assim, porque era uma questão de preparação. Tinha um evento que tinha 2 anos que eu não me conectava com as pessoas e do nada eu chamo a pessoa para um evento comercial.
É claro que eu fiz uma outra proposta para o evento, fiz um encontro de gratidão e o livro era só um motivo do café. Mas a gente conseguiu trazer um evento emocional e comercial junto na mesma balança. Mas a gente escuta muito deles falar assim, quem é que vai para o meu evento? E quem não for? Então, E assim, se não for ninguém? e se não for ninguém? Que foi o que aconteceu, por exemplo, na Travessa de Brasília, lotou. Foi entupido, que eu até juntei com a equipe e falei assim, eu quero que ninguém saia daqui visto. E as pessoas foram os meus braços para acolher todo mundo. E no de São Paulo, foram 10 pessoas. E aí, quando eu tava olhando a livraria, eu passei pela síndrome do ninho vazio. Então, eu posso falar pro autor que, tipo assim, eu sei o que é não ter um evento vazio. Lotado. E não foi um erro estratégico. Foi porque meu ecossistema não estava tão fortalecido quanto o de Brasília. Para mim, eu não me preparei. Mas quando eu olhei as 10 pessoas chegar, pessoas de regiões distantes, e a gente está falando de São Paulo, que é tudo longe, tudo intenso, muito trânsito. Então, eu honrei todas aquelas pessoas que estavam ali para me prestigiar. E também, e o que eu notei também? Muitas desculpas depois dos que não foram. Porque quando viram as fotos, me mandaram desculpas. Poxa, não fui pro seu evento. E aí, toda vez quando vai... Aí fica aquele negócio na mensagem do WhatsApp, né? Ou, perdão, não fui pro seu evento. Aí a pessoa tá querendo que eu vá para uma outra atividade. Aí eu conversei com o pessoal do comercial e falei assim, sabe o que se adota na mensagem? Se preocupa não que no próximo você vai. E aí foi legal porque a gente já está fazendo um outro evento de repescagem dos que não foram. Mas, assim, também é aquela questão da maturidade, da gente não ficar chateado com quem não foi, porque todo mundo tem compromisso. E você fazer o outro incluir na tua agenda de prioridade é também um desapego e um fortalecimento dessa conexão. Então, as pessoas que querem escrever livros, elas têm que entender que elas vão passar por vários estágios de dores. Na hora de colocar a ideia, na hora de executar a ideia, na hora de lançar a ideia e depois na hora de sustentar a ideia. Que é o passo que vocês fizeram agora, que é o que vocês estão agora, é de sustentar a ideia, sustentar o movimento que começou. Então, você ter essa constância, que também é um outro desafio. Então, assim, não vai parar de ter desafio, gente. Eu vou ser muito transparente. Ou seja, colocar a sua ideia no mundo, né? Como a Uda colocou ali, não só a ideia do livro, mas a ideia da editora, a ideia do livro, a ideia do consultório, a ideia de uma abordagem. Ou seja, são muitas ideias que a gente precisa colocar no mundo e achei perfeita essa tua colocação. Não é só colocá-la no mundo, tem que sustentar. E aí, beleza, essa ideia vai amadurecendo, ela vai se transformando, mas você está pronto para sustentar aquilo que tu disse que acreditava? Essa chama, ela tem que estar aquecida todos os dias. Por isso que a gente joga muito... assim, um item básico da estruturação do livro, eu falo assim, o que te move, qual é o propósito, porque é o que vai permanecer, é o que vai sustentar ao longo da trajetória. Quando esse objetivo ele está muito claro, você consegue conectar ele com todas as áreas, porque a vida é muito dinâmica. Então, a gente, de vez em quando, tem que... igual que você trabalha com a filosofia de trazer psicólogos empreendedores. Então, esse projeto ele tem que estar integrado em todas as áreas do teu negócio. Ele não pode simplesmente dizer, eu me contentei com o lançamento. Não, ele é contínuo. Se é. Né? Ou se é contínuo. Uda, que delícia ter você aqui. Acho que você precisava vir mais vezes. Não só como a minha editora, eu tenho muito orgulho, muito prazer de dizer isso, que você é a minha editora. Eu lancei outro livro por outra editora, mas assim, a vivência... E eu fui no lançamento. Aquela realmente ela é disruptiva, porque pode falar aqui também, né? Pode. Eu toda hora fico perguntando se pode, né? Pode tudo, eu já falei, porque pode. Não é comum as editoras serem amigas das outras. Fica assim, tipo, ela tá sendo disputada por outra, ela tá sendo atendida por outra. Gente, o mundo... E não, assim, o mundo é coletivo. Vai ser lá em São Paulo o lançamento, você tá lá em São Paulo, chega junto, vamos lá. Bora lá, tamo junto. E porque assim, para além da minha editora, você é minha amiga. Eu te considero uma amiga, eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração por você mesmo. Então, você não tava lá como minha editora, você tava lá como minha amiga. E é óbvio... que ela soltou essa pérola no meio do evento. Que... né, era muito fortalecedor você como minha editora principal, né? Porque esse é um livro que foi uma ideia minha lá, eu fui uma coautora, então eu estava dentro da ideia de outras pessoas, dentro de um propósito de outras pessoas.
E que também foi muito legal, que né? foi Assim, muito a gente vê o legal, trabalho de outras empresas, o que elas estão fazendo. Você pensar em performance e saúde e colocar as duas coisas no mesmo projeto, com muitos profissionais de diversas áreas ali falando. Detalhe, gente, ela lançou em Alphaville, tá? Alphaville. Não foi qualquer... Foi naquele terraço maravilhoso. Só o céu que não ajudou muito com o pôr do sol, eu quero pra gente ter tido um pôr do sol incrível ali. Mas, enfim, ter este processo, né, de ter você aqui, ter você falando desse processo de lançamento de livro, que é uma dor para o psicólogo. Eu vejo muitos poucos psicólogos lançando livros, pelo número que nós somos, pela força que nós temos. A minha bandeira hoje é dizer para esse psicólogo, cara, coloca a tua voz no mundo. Você não é concorrência para o teu colega, para o teu vizinho, para o teu sócio. Você é mais um. É mais uma pessoa ajudando outras pessoas, cuidando de outras pessoas. Que não seja por essa via do consultório, que seja pela via do livro, do podcast. E eu tenho trazido muitas pessoas para fortalecer essa bandeira que eu carrego com muita força aqui, para que a gente juntos possa desmistificar esse lugar de, cara, psicólogo tem que ficar lá dentro do consultório. Não, psicólogo tem que estar no mundo. O consultório é uma das atividades que o psicólogo tem que fazer. Pode fazer. Mas a nossa voz no mundo, ela faz muita falta, porque eu vejo muitos pseudo-gurus tomando o nosso lugar de fala e a gente permitindo. E, inclusive, esse lugar de fala. Sabe, esse lugar de estar na mesa, na prateleira, na mão, no livro, na mochila, no ônibus das pessoas, sabe? Tipo, no dia a dia mesmo, fazer esse livro ficar velhinho, feio, surrado, porque enquanto ele está novinho, ele tem a menor graça. Então, é um prazer enorme ter você aqui. E eu espero genuinamente que essa tua fala, que este manual que me ajudou muito, gente, vocês não estão entendendo, desmistificar coisas que eu precisava saber para colocar esse livro de fato na rua. Que a sua vinda aqui, que essa saída, a editora é uma coisa muito distante. Eu quero que nós, que os psicólogos que nos assistirem, olhem para você e falem, é possível para mim também. Porque foi possível para a Kelly. E eu vou lá concorrer com a Kelly? Não, você vai fazer coro e força com a minha voz. E é isso que eu quero. E esse foi o propósito de eu ter chamado aqui. Então, queria deixar isso registrado. Tá? Que existe sim uma intenção por trás, mas é uma intenção de fortalecimento da minha categoria, da minha profissão, daquilo que eu escolhi fazer no mundo. E aí eu queria deixar com você as palavras finais para a gente se despedir e encerrar, mas não acabar, só encerrar este capítulo desse podcast. Esse primeiro encontro foi muito bom, te agradeço por toda a equipe, né, que está envolvida nos bastidores. E é muito legal, assim, para encerrar a fala, esse encontro, né? Não é encerrar, né? Que os profissionais hoje, a gente tem consumidores muito exigentes. Por exemplo, o meu critério de escolha, quando eu quero um profissional para me atender, para eu contratar um curso, para eu contratar uma terapia, eu vou procurar ele nas redes sociais, vou ver o que ele fala, como que ele pensa, o que ele escreve. Então, o livro, ele é um cartão de visita premium. Você consegue entender a técnica que ele utiliza, então você gera uma conexão. E a você, psicólogo que está acompanhando o PodPsi, não tenha medo de expor o seu conhecimento no mundo, porque você está preparado. Porque quem consegue ter um CRP está preparado para tudo. Então, você está preparado, você está gabaritado, e eu te convido a frequentar lugares mais altos, porque você já está habilitado a frequentar esse lugar. Então, não coloque a tua missão de vida para funcionar. Esse é o recado que eu te deixo. E você colocar ela para funcionar em todas as dimensões. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, se conectar com você, com a Escreva, como é que elas podem fazer, Uda? Você pode nos encontrar nas minhas redes sociais, que é @udarod. Tem o perfil da editora Escreva também, é @editora Escreva. E se você quiser conhecer um pouco sobre a nossa casa editorial, é escrevalivros.com.br. Querida, obrigada. De coração, acho que você vai ter que voltar aqui outras vezes, que eu tenho mais assuntos para tratar com você. E no episódio de hoje, eu quero, do fundo do meu coração, que você saia daqui, você passou um tempo aqui comigo, que você me entregou a coisa mais importante que você tem na tua vida, que é o teu tempo. Deixa eu falar no microfone, senão a Lady briga comigo, já tá ali me olhando de cara feia. Porque eu vou chegando perto da câmera, gente. A câmera tá longe do microfone, que eu posso fazer? Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha projetos
Que seja um livro, que seja um consultório, que seja uma parceria, que seja um negócio, mas que esses projetos do teu coração encontre pessoas que te ajudem a manifestá-los como a Uda me ajudou. E se for um livro, e se for escrever um livro, né, eu super recomendo, super indico a editora Escreva, porque, assim, realmente cuidou muito de nós 7 autores, a gente era 7 autores, e a gente foi muito bem cuidado, a gente foi bem orientado, a gente teve mentoria, então foi, assim, muito fluido o processo. Não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que foi sem trabalho, mas foi fluido o processo, porque teve muito trabalho, teve muita dor, mas foi um processo fluido. Então, eu te convido a tirar essas ideias do papel. Você tem voz. Você tem um lugar no mundo que você não está ocupando. Tem outras pessoas ocupando teu lugar. Então, assuma o que é teu por direito, que é a tua voz, o teu pensamento, a tua fala, a tua entrega, o teu conhecimento, essa coisa que você passou, às vezes, 15, 20, 30 anos aí acumulando de conhecimento, tá guardando só para você ou só para os seletos que podem te pagar individualmente. Eu não acho isso justo. Eu acho que a psicologia tem que estar para todo mundo. E tem pessoas que eu não vou alcançar, que talvez seja a sua voz que vai alcançar. Então, eu imagino que isso deve, ou espero que tenha despertado algo aí no seu coração. Então, aproveita, compartilha, comenta aí o que você aprendeu, o que a gente pode te ajudar. Se quiser conversar sobre, né, esse processo aí de escrita de um livro, tanto eu quanto a Uda, acho que a gente está aqui disponível para isso, mas a gente só vai saber se você comentar. Aí aproveitou lá que você está lá comentando, compartilha, já segue o canal, né, porque a gente também, né, a gente precisa aí desses seguidores aí pra gente fazer esse canal chegar a mais gente. E compartilha, gente, esse vídeo com alguém que você ouviu falando a vida inteira que sonha em escrever um livro. Pega esse vídeo, envia para as pessoas, posta e sai correndo. Fala, ó, toma aí, assiste aí, sai correndo. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Psi.